Olá, meus queridos alunos do 5º A da Universidade de Taubaté. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, de acordo com o horário que você está assistindo a nossa aula. Certo que chegamos agora no último dos últimos pontos, ou seja, o ponto fulcral, o ponto final do nosso conteúdo programático. Já adianto a todos vocês que na próxima aula, na semana que vem, dia 11 de junho, é feriado aí dos Corpus Christi, e aí não teremos então a nossa aula. E seguindo, vamos já aí verificar a nossa prova aí com o 5º A, do dia 25/6, mas lembrando que a semana de prova já tem início aí, já na semana aí do dia 16, enfim, de junho e seguinte, deixa eu ver se é dia 16 aqui mesmo, semana do dia 15 de junho, a partir de segunda-feira já inicia aí a semana de prova. Bom, então você aí que acompanha essa aula, já é importante, tome nota acerca da sua prova, como será a prova aí de vocês. Será composta por 6 questões objetivas, ou seja, então 6 questões objetivas com 4 alternativas, 4 múltiplas escolhas em cada questão, certo? Conteúdo programático, professor, o que vai cair? Tudo das nossas aulas presenciais, tudo das nossas aulas telepresenciais, de acordo com o conteúdo programático da nossa ementa e também as bibliografias, enfim, as obras aí trabalhadas durante esse semestre, aí, o primeiro semestre de 2020, um semestre atípico, enfim, em face da pandemia, em face do coronavírus, onde realmente as aulas presenciais foram aí poucas, enfim, mas graças à tecnologia, enfim, foi possível aí garantir esse semestre com as nossas aulas telepresenciais. Você, meu querido aluno, fique muito tranquilo, enfim, realize a sua prova com a consulta, mas adianto, não use a consulta como uma muleta, não fique tão confortável aí, enfim, ao realizar a prova com consulta, estude previamente e depois venha se valer aí da consulta, da possibilidade aí de utilizar a internet, livros, celular, enfim, toda a dinâmica como um apoio fomentado aí ao estudo que você realizou previamente. Nossa prova dia 25 de junho, então tem bastante tempo aí para vocês estudarem. Ela estará disponível no portal, no horário de aula, ou seja, o link ficará disponível lá, mas ao acessar ele se torna válido a partir das 9h30, o horário de aula de vocês do dia 25 de junho, turminha do 5º A. O professor terá provas alternativas, enfim, se eu perder essa prova, sim, prova alternativa lá no mês de julho, dia 2 de julho, a prova de vocês, enfim, mas recomendo que não deixem para a segunda chamada, tentem realizar aí no dia 25/6, uma vez que a prova do dia 2 de julho, enfim, terá uma carga, nível aí de maior dificuldade, uma vez que o aluno teve mais tempo de estudo e aí não seria justo com toda a coletividade, com todos os demais alunos, legal? Professor, eventuais dúvidas posso retirar aonde? Campo superior direito aí da sua tela, dentro da página do EVA, você pode mandar uma mensagem direta aí saneando eventuais dúvidas. Bom, vamos adentrar então no último tópico dos tópicos, aí na questão atrelada à extinção dos contratos dentro da nossa dinâmica, estudado aí os contratos em regra geral, enfim, no próximo semestre já adentrarão especificamente nos contratos em espécie. E aí dentro da extinção contratual temos a extinção por fatos posteriores, onde na última aula aí falamos da questão da resolução contratual e nessa aula vamos falar da resilição aí na nossa 11ª semana, dividindo então a resilição em resilição aí bilateral e resilição unilateral, a possibilidade aí de rescindir o contrato de forma bilateral, no consenso ou de forma unilateral, de acordo com as previsões legais. Bom,
Avançando então por fatos posteriores, a extinção por fatos posteriores, vamos falar então da resilição, iniciando pela resilição bilateral. Existe aí um contrassenso dentro da resilição bilateral e eu vou fazer primeiramente a leitura do artigo 472 com vocês do Código Civil. Então nesse momento, abra lá, meu querido aluno, você que gosta de deixar o seu caderno completinho, escreva aí na aula de hoje, extinção do contrato por fatos posteriores, dando gancho na aula passada, onde falamos também da extinção por fatos posteriores e falamos da resolução. Na aula de hoje vamos adentrar na resilição. Professor, aonde está isso aí acerca da concepção desse distrato? Artigo 472 do Código Civil diz o seguinte: o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Professor, por que existe um contrassenso aqui? Porque o legislador do Código Civil, ele determinou, ele deu indícios de que, quando da concepção do contrato, deve ser respeitado as suas formalidades. Ou seja, o contrato tem uma estrutura formal a ser seguida. Então, se, por exemplo, o contrato é celebrado por escritura pública, é certo que, nos termos do 472, o seu distrato, ou seja, a sua resilição, em que pese seja uma resilição bilateral, ou seja, onde as partes estão em consenso, ela deve se fazer pela mesma forma exigida para o contrato. Então, o legislador do Código Civil ele coloca aí acerca, dentro da concepção que vimos, os elementos constitutivos dos contratos, a classificação dos contratos em relação à sua forma. É certo que o legislador do Código Civil determina, de acordo com o objeto, com a dinâmica contratual, formas específicas. No caso de um contrato onde a sua forma lá no nascedouro foi necessária uma escritura pública, quando do seu distrato também será necessário uma escritura pública. Contudo, para parte da doutrina, e aí para uma doutrina contemporânea, a defesa inclusive aí do doutrinador Flávio Tartucci, ele traz que em verdade não deveria ser aí afim com essa interpretação do artigo 472, uma vez que o contrato ele faz lei entre as partes. O pacta sunt servanda, aquilo que está pactuado deve ser cumprido, e com a máxima da boa-fé objetiva e da vontade das partes, com a liberdade de vontade das partes, atrelado então a rescisão contratual, se as partes, em conjunto, definem por encerrar o contrato, ou seja, estão em pleno acordo, tanto a parte contratante quanto a parte contratada, de comum acordo, decidem aí por fim ao contrato. Será que deveria ser exigido aí a mesma forma nesse ato de distrato, nesse ato de resilição? Ou deveria ser garantido a primazia da vontade das partes à frente aí dos demais atos? Flávio Tartucci defende que deveria ser aí garantido a primazia, a vontade das partes, tendo supremacia acerca de meras formalidades. Contudo, fora levado tal demanda, tal dinâmica acerca desse distrato, dessa resilição, mesmo por acordo entre as partes, mas de forma tácita, sem uma definição expressa, ou aí um condão de apenas de um envio de um e-mail rescindindo, ou também aí eventualmente um telegrama que venha rescindir aí entre as partes, que venha ter a anuência, a concordância, um telegrama, né, uma notificação e uma contranotificação de aceite, foi levado e alçado ao STJ, e aí o ministro Marcos Bussi definiu que, na verdade, deve ser mantido aí as diretrizes do legislador originário do Código Civil, e sim, deve ser mantida a mesma forma para ter validade a resilição, mesmo em face aí da vontade das partes, ou seja, mantido a interpretação ipsiliteris do artigo 472, o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Se foi feito em escritura pública, contrato, o distrato também deve ser feito por escritura pública, beleza? Avançando mais, temos aí a resilição
unilateral. Professor, como que é essa dinâmica da resilição unilateral? Ela se dá por vontade aí, claro, de uma das partes, ou seja, contratante ou contratado, insatisfeito com a continuidade contratual, por mera liberalidade e dentro dos ditames implícitos ou explícitos dentro da lei, ou seja, o Código Civil tem que dar essa autorização, essa possibilidade dentro dos ditames legais de que se opere aí com a vontade unilateral das partes em por fim ao contrato por meio do distrato, ou seja, da resilição unilateral a ser feita por uma das partes apenas. Professor, o que deve ser feito? Deve ser notificado a parte contrária, ou seja, é necessário previamente notificar a parte contrária, porque se estamos aí em um contrato onde as partes devem de forma recíproca cumprir respectivos pontos entre si, a parte na qual está insatisfeita e aí unilateralmente quer colocar fim ao contrato deve de plano notificar a parte contrária. Professor, aonde está isso dentro do Código Civil? No artigo 473, que disciplina acerca aí da resilição unilateral. Vamos lá agora, acompanhem comigo, o artigo 473, caput aí do seu Código Civil, que diz o seguinte: a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte, ou seja, você verifica aí na parte final do artigo 473 caput a necessidade de prévia denúncia, ou seja, prévia notificação à parte contrária, e desde que a lei expressa ou implicitamente autorize essa modalidade de resilição. Professor, aonde é mais comum se operar essa dinâmica de resilição? Contratos de locação. Quando do termo final do contrato de locação extingue-se aí a relação entre contratante e contratado, e aí é denominado dentro da dinâmica, dentro da espécie resilição, como uma subespécie de denúncia vazia. Temos também nos casos não só de locação, como também de prestação de serviço, que aí vamos ver adiante agora a questão de prestação de serviço, do comodato e do mandato. Mandato é aquela procuração que você passa aí destinando poderes a outra pessoa, certo? Aí ela pode se dar também por meio da revogação. No caso aí da revogação e da renúncia, contratos então onde se opera a quebra de confiança, ou seja, a perda da confiança entre as partes contratantes. Se você perde então a confiança com aquele que você contratou, um comodato, por exemplo, como você vai deixar que ele permaneça aí no seu imóvel, você comodante, e o comodatário lá, se você perdeu a confiança nesse comodatário, então você pode renunciar, revogar aí o contrato de comodato unilateralmente. Também é possível dentro do mandato, o mandante e o mandatário, ou seja, você determinou, passou uma procuração aí para que o mandatário faça algo em seu nome, contudo você teve aí uma perda de confiança, uma quebra de confiança que é fulcral para a relação contratual se operar, que se tenha vínculo, que se tenha proximidade, que se tenha confiança. Com a quebra de confiança se opera aí unilateralmente, aquela parte que não deixa de ter confiança na verdade na outra pode revogar e renunciar, ou seja, como subespécies, realizar por fatos posteriores, já estavam pactuados no contrato, a resilição unilateral, e aí o legislador do Código Civil assim o autoriza. Bom, avançando mais um pouco agora, chegaremos na última dinâmica, que é a extinção por morte de um dos contratantes. Então, naquela dinâmica inicial dos 4 pontos, a extinção por fatos anteriores, extinção por fatos posteriores, vamos agora na aula de hoje ver aí, né, extinção normal do contrato, extinção por fatos anteriores, extinção por fatos posteriores e a extinção por morte. Então, nessa nossa última aula de fechamento, meus queridos, vamos ver agora a extinção por morte, legal? A extinção por morte, aí, por sua vez, ela tem aquilo que denominamos como de caráter personalíssimo, ou seja, intuito persona. Acompanhe comigo. Se a parte, e somente essa parte, pode realizar
aquela concepção que fora pactuada no contrato. É certo que quando do seu falecimento, esse contrato, nos termos aí como disciplina doutrina de Orlando Gomes, é certo que se opera a cessação do contrato, ou seja, o contrato tem um termo final, que está extinto. Extinto por quê? Por causa da morte de um dos contratantes, uma vez que tinha o caráter personalíssimo, ou seja, não perpassa de cunho hereditário essa concepção. Um dos exemplos é a própria fiança. O caráter de fiança, de ser tido como fiador, ele está limitado e ele se encerra não passando aos herdeiros a obrigatoriedade da fiança quando da morte, quando do falecimento do fiador, porque era uma obrigação intuito persona, uma obrigação aí destinada de forma personalíssima àquele que pactuou, àquele que contratou ou aquela concepção, devendo inclusive ser substituído no contrato originário, no qual se deu o subcontrato de fiança, a substituição do fiador para manutenção e garantia contratual daquele contrato originário. Certo que o contrato de fiança ele vem agregado a um contrato principal aí como um termo garantidor. Legal, meus queridos alunos, com isso encerramos aí todo o nosso conteúdo programático, perpassando desde a introdução da teoria dos contratos, aí acerca das noções gerais, o conceito de contrato, os elementos constitutivos, a classificação e os princípios contratuais, a interpretação dos contratos, proposta, aceitação do lugar do contrato, estipulação em favor do terceiro, promessa de fato terceiro, vice-redibitórios, evicção, contratos aleatórios, contrato preliminar e a extinção dos contratos, onde dividimos aí em 4 grandes tópicos de acordo com a distinção da própria doutrina, da melhor doutrina voltada ao direito civil. Eventuais dúvidas, você pode aqui no canto superior direito se recorrer e realizar aí o seu questionamento. Próxima semana, feriado, dia 11. E aí adentramos na semana de prova do dia 15 em diante. Lembrando, a prova de vocês no dia 25 de junho. Realizem com muita tranquilidade. Quero aí de vocês uma nota excelente. Enfim, a prova vai estar disposta com 6 questões objetivas e vocês devem aí realizar no tempo de aula de vocês. O início da prova do 5º A é às 9h30 da manhã do dia 25/6. Com isso vamos encerrando. Espero no próximo semestre poder estar de forma presencial aí com vocês. Grande abraço e bom semestre e boas provas. Estarei aqui na torcida por vocês. Valeu, grande abraço.